A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para proporcionar a você a palavra de Deus, esta palavra que gera vida, esta palavra que transforma, esta palavra que liberta, esta palavra que abençoa. Você pode acessar o nosso site, que é www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Eu quero agradecer aqueles que estiveram conosco já na live tanto de ontem, nós fizemos o 5º capítulo, e hoje nós estaremos fazendo o 6º capítulo. Nós estamos baseando esse estudo no livro Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por um acaso, e o autor é Rick Warren. Então gostaria que você neste momento estivesse aí compartilhando, curtindo. Com certeza temos coisas boas para você estar aprendendo, meditando e se fortalecendo na fé. Amém? Graças a Deus por todos vocês que estão neste momento conosco. Deus abençoe pela companhia de sempre. Nós vamos então iniciar mais um dia, o 6º capítulo de 40. Nós estamos fazendo essas lives de segunda a sexta. E no sábado e domingo não, de segunda a sexta são 40 capítulos. E todas as vezes que nós fazemos, nós avisamos, é claro, aqueles que puderem assistir na hora poderão assistir, e aqueles que não podem poderão depois, como fica gravado, assistir depois, porque o conteúdo é abençoador. Amém? Nós vamos então agora estar iniciando esse 6º capítulo, em nome de Jesus. E mais uma vez, para a gente dar uma recapitulada, nós estamos falando, como eu falei, uma vida com propósito. Você não está aqui por um acaso. Nós falamos no 1º capítulo que tudo começa em Deus. O 2º, nós falamos que eu não sou um acidente. Você também não é um acidente. O 3º, nós falamos o que dirige a sua vida. Viver com propósito é o caminho para a paz. Nós falamos também o 4º capítulo, criado para ser eterno, ok? E o 5º que nós falamos ontem, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E hoje nós iremos falar, a vida é uma atribuição temporária, ok? Então, olha o Salmo 39, versículo 4. Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. Na versão tradicional, faze-me conhecer ao Senhor o meu fim, e qual a medida dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. Então lembrando que Deus nos criou e Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. E nesse propósito você não está aqui por um acaso. E um desses capítulos que agora nós chegamos está falando que nós estamos aqui vivendo uma vida que é temporária, não é para sempre o tempo que estamos aqui. Eu estou aqui na terra só por um pouco de tempo, é isso que a gente tem que entender. Salmo 119, versículo 19 diz assim: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Então a Bíblia nos relata que nós somos peregrinos. O que é peregrino? Que nós não somos aqui, nós não moramos aqui, é algo passageiro. A vida na terra é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida na terra. A vida é descrita como uma neblina, um correr rápido, um sopro e um fio de fumaça. Olha o que a Bíblia fala em Jó, capítulo 8, versículo 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são uma sombra. Então o que a Bíblia nos relata é que nós estamos aqui por um tempo, e esse tempo é muito curto, se a gente for analisar o período que estamos aqui. Hoje eu estou já com 50 anos, ou seja, meio século, mas parece que foi ontem que eu estava aí com 18 anos, com 20, passou a adolescência, né, a fase adulta, e agora nós estamos já chegando a meio século, e eu sei que a vida realmente passa muito rápido, e graças a Deus que ainda estou no meio século. Quantos que não chegaram no meio século? Partiram bem antes. Para usar sua vida da melhor forma possível, você não deve nunca esquecer duas verdades. Preste atenção.
Para você usar bem, né, o melhor, a forma possível a sua vida, você não pode esquecer de duas verdades. A primeira verdade, em comparação com a eternidade, que a vida é extremamente breve. Você não pode esquecer isso, a vida é algo muito breve. A segunda, a terra é apenas uma residência temporária, ok? E você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado às coisas aqui na terra. Então você não pode ficar aqui na terra se apegando a estas coisas, porque já que nós vamos ficar aqui por pouco tempo comparado à eternidade, eu não posso me apegar às coisas terrenas. Peço a Deus que ajude a ver a vida na terra como Ele a vê. Então eu quero que você realmente esteja orando para que Deus te faça ver a vida que você tem aqui na terra como Deus te vê. Até nós falamos de um dos capítulos que eu achei muito legal, comparando aos 9 meses da gravidez. Esses 9 meses que você ficou no ventre da sua mãe, aí no útero, o que acontece? Você não lembra nada dele. Mas comparado ao tempo que você está aqui agora na Terra, esse tempo é pequeno, mas ele te projetou para você viver essa vida. Assim também, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, que é breve, que é 80, 100 no máximo, também é uma projeção para a eternidade. Então a eternidade é muito maior do que o que nós estamos vivendo agora. Davi orou, então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Salmo 39, versículo 4. Faze-me conhecer o meu fim e qual a medida dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou. O próprio Davi, ele diz: Senhor, me mostra, né, qual é o tempo que eu tenho aqui, e ao mesmo tempo ele diz: mostra para mim o quanto eu sou frágil. A Bíblia compara por várias vezes a vida na terra a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Você já viveu num país estrangeiro? Eu sei que muitos que estão me assistindo estão aí na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países, no Japão, que a gente sabe que estão acessando, estão realmente vivendo nesses países por um tempo, temporários, né? Não moram aí, estão por um tempo, porque moram mesmo no Brasil, na sua terra natal. Aqui não é o seu lar permanente, ou seja, onde você está morando não é o seu lar permanente, nem o seu destino final. Você só está de passagem, apenas visitando esse país. Mesmo que for para trabalho, a sua intenção é um tempo e depois você voltar. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever a nossa breve estadia aqui na terra. Davi disse: viverei poucos anos aqui na terra. Olha o Salmo 119, versículo 19. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Ou seja, esse dizendo, eu sou peregrino, eu não vou viver muito tempo aqui na terra, eu sou apenas de passagem. Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. 1 Pedro, nós temos aqui o versículo 17: se invocais por Pai aquele sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então nós estamos aqui de peregrino, segundo também o apóstolo Pedro, é por pouco tempo. Segundo o que nós temos, muitas pessoas se mudaram de outras partes do mundo para trabalhar, né, lá na Califórnia. E quem disse isso, que é aquele autor que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, que é o Rick Warren. Ele disse o seguinte: muitas pessoas foram para a Califórnia e aonde ele mora, mas elas ainda são cidadãs dos seus países de origem. É o que acontece com muitas pessoas, estão vivendo num país, mas ainda são cidadãos do país que elas vieram. É obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitante chamado Green Card. Então, é obrigatório que aquela pessoa que mora em outro país, ainda que ela está lá trabalhando, estudando, mas ela não é uma pessoa que é residente ali, ou seja, oficial daquele país. Então, ela tem que ter esse cartão, é o Green Card, o qual lhe permite trabalhar nos Estados Unidos, ali nesse caso, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos deveriam carregar também o Green Cards espirituais. Escute bem,
Você cristão, você servo de Deus, você também deveria carregar esse cartão, o Green Card, para nos lembrarmos que a nossa cidadania não é aqui, é no céu. Estamos aqui de passagem, esse mundo turbulento. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente dos que não são. Os crentes, quando eu falo crente, não estou falando crente no sentido de menosprezar os demais. O crente é aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê em Jesus, porque tem muitas pessoas que mesmo dizendo que são crentes, porque o diabo é crente, mas treme, mas não obedece à palavra. Então essa palavra crente quer dizer o convertido, genuíno, aquela pessoa que se entregou a Deus de todo o coração, ela deve pensar o seguinte, que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente dos que não são, ok? Então nós temos a certeza que um dia nós iremos para a eternidade e isso aqui é tudo passageiro. Tudo o que eles pensam é sobre esta vida aqui na Terra, ou seja, as pessoas que têm o seu propósito aqui na Terra, os seus valores aqui na Terra e não têm um propósito divino de Deus na vida deles, eles só pensam as coisas aqui terrenas e são coisas que vão passar. Mas aqueles que são de Deus, eles têm o pensamento da eternidade. Então, como eu disse, os verdadeiros convertidos compreendem que há muito mais para viver do que os poucos anos que passamos nesse planeta. Então, a verdadeira pessoa que se entregou a Deus em obediência à palavra, que realmente é um seguidor de Cristo, que entende que Jesus é o Salvador, é o que morreu por nós, mas que ressuscitou e que nos garante essa vida eterna e que assoprou sobre nós o seu Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, essa pessoa entende o seguinte, que nós temos muito mais na eternidade para viver do que o tempo que nós temos aqui na Terra. Então a nossa identidade está na eternidade, presta atenção, a nossa identidade, por isso que uma vida com propósito, eu tenho que saber que eu estou vivendo essa vida aqui na Terra com propósito, porque Deus tem um propósito em mim, em você, e essa vida ele está o quê? Olhando para a eternidade. E nessa eternidade eu preciso saber que a nossa pátria não é aqui na Terra. A nossa cidade não é a nossa cidade onde moramos, nem o nosso estado, nem o nosso país, mas é no céu. Aleluia! Quando você captar essa verdade, parará de se preocupar em ter de tudo. Você que está querendo ter tudo aí aqui na Terra, é bom, é claro, muitas vezes traz uma satisfação para o nosso ego em conseguir, amém. Mas que você entenda o seguinte, que essa questão de preocupação em ter tudo, mas lembrando que se aquele que serve a Deus sabe que a sua terra não é aqui na eternidade, ele não tem mais essa preocupação. Se vier, se ele conseguir conquistar, amém. Se ele não conseguir, ele não vai ficar frustrado e frustrada e nem viver ansioso, até mesmo angustiado, porque ele não conseguiu tal coisa. Porque ele sabe que o que está lhe reservado é superior. Olha agora, os verdadeiros, como eu disse aqui, Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida do mundo ao redor. Quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. Então, quando nós valorizamos mais as coisas deste mundo e não as coisas de Deus, o que acontece? Nós estamos provocando um adultério, o quê? Espiritual. Porque deixamos de investir na vida espiritual, investir naquilo que Deus tem para nós na eternidade, para ficar preso a este mundo, que vai passar. Olha Filipenses capítulo 3, 19, cujo fim é a perdição. Aqueles que estão aqui só preocupados com as coisas materiais e constantes deste mundo, passageira, realmente o fim é a perdição. Cujo Deus é o ventre, pessoas que muitas vezes só se preocupam em comer, entendeu? Em ter o melhor desta terra, cuja glória assenta no que é vergonhoso. Quantas pessoas para conseguir o status, conseguir o poder, ela derruba centenas, milhares, mata para isso acontecer. Os quais só cuidam das coisas terrenas, aquela pessoa que só se preocupa, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Mas a nossa pátria, segundo o versículo 20, Filipenses 3:20, está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então não esqueça disso. A Bíblia diz, vocês estão traindo a Deus.
Se tudo o que vocês querem é viver do seu próprio jeito, flertando com o mundo sempre que possível, vocês vão acabar tornando-se inimigos de Deus e do jeito dele. Olha Tiago 4,4, que é o original. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, no momento que eu amo as coisas deste mundo, não que eu não venha viver no mundo. Jesus disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos neste mundo, mas nós colocarmos o valor neste mundo e deixarmos as coisas de Deus, o que Jesus disse lá em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu colocar Deus em segundo plano, eu estou sim, muitas vezes buscando as coisas deste mundo, que é passageira. E ele fala aqui ainda, no momento, tornando-se inimigo de Deus e do jeito dele, como ele diz aqui no Tiago 4,4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo, muitas vezes amar as coisas deste mundo e deixar Deus em segundo plano, a Bíblia fala que você se torna inimigo de Deus. E este não é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. O propósito de Deus é saber que estamos aqui peregrinos e que nos aguarda novos céus e nova terra, e aqueles que realmente entenderem isso e viverem para Deus aqui, relacionando-se com Deus, uma intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, realmente no altar de Deus, alcançarão coisas superiores que você muitas vezes está pensando em relação aqui à terra, porque tudo isso vai passar. Quando você morrer, você não vai levar a sua fazenda, você não vai levar seu carro, você não vai levar a sua casa, você não vai levar o seu tesouro. Você não leva nada daqui. Mas o que você está fazendo para Deus, no mundo espiritual, com certeza você está juntando tesouro na eternidade. Imagina que você tenha sido convidado por seus pais para atuar como seu país, para atuar como embaixador. Então é aquela coisa, de repente o seu país, o Brasil, te chama para você ser um embaixador. Embaixador em outra nação. Em uma nação, porém, inimiga. Você provavelmente teria de aprender a outra língua, que não é muito fácil, e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais que acontecem naquele país, a fim de você ser cortês, de cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo, você teria que estar na casa do inimigo, visando a cumprir o que? A sua missão de embaixador. Você teria de ter contato e de se relacionar com o inimigo, como eu disse. Mas suponhamos que você se sentisse tão à vontade lá no terreno do inimigo, lá no país do inimigo, que você se apaixonasse por esse país, por esse sistema, preferindo ao invés de sua terra natal, o seu comprometimento e lealdade seriam alterados, porque você agora gosta daquele lugar, gosta daquele ambiente, ok? Lembrando que você não mora ali, você passa peregrino ali, você é embaixador, mas a sua terra é outra. Então sua atuação como embaixador ficaria comprometida. Em vez de representar a sua terra natal, você começaria a agir como um inimigo. Você seria um traidor. E a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. Olha em 2 Coríntios 5,20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, na função de embaixador, eu tenho que entender o seguinte: eu não sou residente desta terra. Eu estou aqui peregrino, é um tempo de passagem, porque a minha terra é lá na eternidade, nos céus, para sempre com Deus. Então eu não posso me apaixonar por esta terra que por si só é uma terra corrompida, uma terra onde o pecado realmente abunda. Lembrando que eu sou embaixador para falar as boas novas de onde realmente eu fui colocado como embaixador, dos céus. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus, para falar a língua dos céus. Mas eu não posso me apaixonar pelas coisas desta terra, porque realmente senão me tornaria um inimigo também. Então eu tenho que entender que eu estou aqui por um tempo determinado por Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos, preste atenção, têm traído o seu rei,
e o seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é o seu lar, e aqui, eu quero dizer, não é o seu lar. Aqui não é o seu lar, você está de peregrino, de passagem, como eu estou. Nosso lar é lá no céu, na eternidade com Deus. A Bíblia é clara quando diz em 1 Pedro 2,11: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências, ou seja, os desejos da carne, as quais combatem contra a alma. Então ele está nos dizendo o seguinte: olha, vocês como peregrino, como forasteiro, que vocês resistam o desejo da carne, da prostituição, do adultério, do vício, da mentira, do erro, que vocês lutem contra esse desejo. Lembrando que Deus não quer que fiquemos apegados ao que está na nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-la corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que está nele vai passar. Então não se apegue às coisas materiais, não se apegue muitas vezes àquilo que você tem. Nós temos um exemplo claro de uma situação de um pai que comprou o seu carro, e um carro bonito, caro, entendeu? Novinho. E o seu filho, um dia, quando ele teve que sair, o filho foi lá, pegou um prego e coisa de criança e foi lá e rabiscou todo o carro, pensando que estava desenhando, todo feliz. E quando o pai chegou e viu aquilo lá, e viu o prego na mão daquela criança, do seu filho, ele ficou cego. E ele agora começa a espancar aquela criança e bater na mão daquela criança, a ponto que ele bateu tanto que teve que ser controlado pelas pessoas. E a hora que ele viu, realmente a mão da criança estava inchada, estava totalmente ferida, e levaram para o hospital. Chegando lá, a maneira que a criança apanhou foi tão terrível que ele teve que amputar as duas mãos por causa da surra que o pai deu naquela criança. E agora o pai, diante da situação, é claro que foi preso e tudo mais, mas antes ele foi ver o filho. E quando ele foi ver o filho estava com as ataduras nas mãos, somente o toquinho, né? Ali, porque não tinha mais a mão. E ele dizia assim para o pai: papai, não vou fazer mais, papai. Eu não vou rabiscar mais, papai, o carro. E o pai começou a entrar em lágrimas, em choro. Por quê? Porque ele se apegou às coisas deste mundo. Eu pergunto para você, em quem você tem que se apegado? Muitas vezes as coisas deste mundo vai passar. Esse adultério que você está é passageiro, não compensa. Muitas vezes o prazer que você tem comparado depois à tristeza, à angústia que vai causar muitas vezes a tantos outros, não vale a pena. Muitas vezes o cigarro, a bebida que você está aí, depois o sofrimento que você vai ter lá para frente, não compensa. Em nome de Jesus, é tempo de parar, é tempo de deixar, é tempo de se arrepender, é tempo de dizer: não quero mais isso para a minha vida. Porque aparentemente o pecado em si ele é prazeroso, sim, ele traz um certo prazer, mas depois a consequência, o resultado não vale a pena, não vale, entendeu? Então deixa isso enquanto há tempo. Busque o reino de Deus, busque o Senhor. Graças a Deus. E olha o que nós temos aqui ainda, a Bíblia nos relatando. Deus não quer que nós fiquemos apegados aos que está em nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-la corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que está nele passarão. 1 Coríntios 7,31. E os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto, porque a aparência deste mundo passa. Tudo vai passar, tudo vai passar. Mesmo essa pandemia, essa situação vai passar. Então nós temos que entender o seguinte: toda a situação vai passar, mas aqueles que servem a Deus permanecerão para sempre. Em comparação com os outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos frequentemente entretidos, divertidos e servidos. Hoje você tem aí o que você quiser na sua mão. Você tem, muitas vezes, você pode comprar, você pode assistir o que você quer,
Se você não está se agradando, você pode mudar de canal, você pode muitas vezes aí se entreter nos jogos, tantas coisas. E realmente é a época que nós estamos vivendo, porque outrora, nos outros séculos, não tiveram isso. É um tempo que aparentemente é o melhor de todos, com todas as fascinantes atrações, mídia, cativante, agradáveis, experiências disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. É somente ao lembrarmos que a vida é um teste. Lembra que eu já falei aqui? Que nós estamos aqui porque o propósito de Deus é nos testar. Assim como ele mandou o povo de Israel para o deserto para saber o que tinha no coração. E infelizmente eles foram reprovados. Assim como Adão e Eva, Deus permitiu lá o fruto para não comer, mas eles saíram reprovados. Mas Jó, graças a Deus, nós temos ali que ele foi provado, mas saiu aprovado e não reprovado. Jesus também na tentação. E é o que nós temos que entender. Nós somos testados todos os dias e nós precisamos entender o que estamos fazendo diante desse teste. Então é uma incumbência de confiança, uma atribuição temporária, que o encanto dessas coisas perderão o domínio sobre a nossa vida. É isso que eu preciso entender. Não estamos nos preparando para algo ainda melhor, que é a eternidade. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram, sim ou não? Hoje você está vendo aqui a tecnologia e tal, daqui a pouco não existe mais. Aquilo que você está dando valor hoje, amanhã você não vai dar mais. Mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre. Aleluia. A questão da eternidade, você não está vendo o céu, você não está vendo lá a eternidade, mas é isso que vai durar para sempre. E é isso que você tem que valorizar. Fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições deste mundo. Então, para você entender o seguinte, essa terra não é definitiva a nossa morada. E por isso que nós sofremos aflições aqui. É por isso que nós sofremos angústia, rejeições, dificuldade. Olha João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aí se pergunta, pastor, eu estou seguindo a Jesus, mas tenho luta, tenho prova. Eu pensei que não ia ter mais luta, não ia ter mais problema. Sabe por que tem luta? Sabe por que tem problema? Porque se você viesse para Jesus e resolvesse tudo, você não ia querer ir para a eternidade, que lá é muito melhor. Você ia querer ficar aqui. Você ia querer desejar ficar aqui. Mas como é aqui, não é a nossa terra, não é a nossa pátria, você tem as tribulações, as provações, mas você tem a paz de Deus, você tem Jesus. Mesmo na pandemia que nós estamos vivendo, tanto sofrimento, é morte, é aquela coisa, desemprego, mas você tem uma paz, a paz do Espírito Santo, que habita em você, e você consegue passar pelas tribulações, dizendo glória a Deus, cantando, adorando, mas você está debaixo de tribulação. Olha João 16:20, em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis triste, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha o que Jesus está dizendo, olha, nós vamos ter tristeza sim, problema. O mundo vai se alegrar, vai zombar, vai criticar. Mas essa tristeza que nós estamos tendo hoje, na eternidade, a gente vai dizer, valeu a pena a gente estar na presença de Deus, orando, buscando, adorando, clamando, não murmurando, não reclamando, acreditando. Olha João 15:18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, porque não sois do mundo. Antes eu vos escolhi do mundo, isso é o que o mundo vos odeia. Então é por isso que o mundo nos odeia, porque nós não somos deste mundo. Assim como odiou Jesus, mas também nós seremos odiados, muitas vezes até não entendidos. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas. Deus, eu estou clamando, parece que o Senhor não está ouvindo. Por que, Senhor? Por que as tuas promessas não estão se cumprindo na minha vida? Ou até mesmo algumas situações parecem injustas.
que está acontecendo com você. Olha o ímpio, ele está vivendo na impiedade, no pecado, e ele tem tudo, parece que está tudo bem, e eu que estou na tua presença, sendo fiel dizimista, ofertante, eu estou aqui orando, e parece que o negócio não flui. Esse não é o final da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a esta terra, porque estamos de peregrino, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamento e desgosto nesta terra. Porque eu volto a repetir, se ele deixasse você feliz aqui, você não ia querer morar no céu, você ia querer ficar aqui. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não era para sermos. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. É o propósito de Deus. Eu pergunto, um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. A águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, sim, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Graças a Deus. Perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária e alteraria completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você não está conseguindo ver o céu, você não está conseguindo ver a eternidade com Deus, que é o propósito dele para as nossas vidas, mas lá que é o melhor de tudo. Enquanto aqui na terra é o passageiro, esse tempo de tribulação, tempo de angústia, é o passageiro, é o que você está vendo. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou sucesso popular, como determina o mundo. Eu quero ter sucesso, eu quero ter o nome conhecido aqui na terra, eu quero, muitas vezes a minha meta é ter prosperidade material. Tudo isso você pode ter, mas é o que a Bíblia fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não ter o seu nome escrito no livro da vida. A vida em abundância não tem relação com abundância material. É o que diz lá João 10:10. O inimigo, o ladrão veio matar, roubar, destruir. Eu vim trazer vida e vida abundante. Então essa vida em abundância não tem relação com abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Você ser fiel a Deus, escute, não realmente te coloca, te promove no sentido de você ter sucesso, de você ter um excelente ministério, mesmo sendo fiel. Jamais concentre os seus esforços em coroas temporárias. Olha 1 2:11. Amado, 1 Pedro 2:11. Amado, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, a quais combate contra a alma. Aí você observa o seguinte, o apóstolo Paulo foi fiel, e mesmo assim acabou numa prisão. Era para não ser preso. João Batista foi fiel, mas mesmo assim foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram a prosperidade, sucesso e poder nesta vida, mas os que trataram essa vida, presta atenção, o que trataram essa vida com uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que foi lhe prometida na eternidade. E agora a gente ir para os finalmente. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas a enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitante e estrangeiro na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. Olha lá, Deus não se envergonhava em saber que esses
seus súditos, esses seus servos, muitas vezes foram presos, foram humilhados, foram injustiçados, foram muitas vezes caçoados. Não. Por quê? Olha Hebreus 11, 13 ao 16. Todos esses morreram na fé. Eu quero dizer para você, você vive pela fé, o justo vive pela fé. E sem terem alcançado as promessas, muitos deles morreram sem alcançar as promessas. Mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, que nem Abraão. Abraão tinha a promessa que do filho viria uma grande nação. Ele não viu. Que dele viria realmente as famílias da terra seriam abençoadas. Ele não viu. Mas realmente dessa nação que veio dele, veio a nação de Israel, veio Jesus. Jesus veio à igreja. Ele não conseguiu ver essas promessas, mas ele creu, ele foi um homem de fé. E agora olha aqui, ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. Por quê? Porque quando eles viram, saudaram de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra. Eles sabiam que eles estavam vivendo aqui um tempo determinado. E agora, no momento que eles entendem isso, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teria oportunidade de voltar. Ou seja, se eles olhassem para trás e muitas vezes questionassem algumas coisas de Deus, queriam voltar. Como nós vimos o próprio povo de Israel que saiu do Egito, que era escravo, mas lá no deserto começou a lembrar da cebola, começou a reclamar, queria voltar para o Egito, esquecendo que lá eles eram escravos, eram oprimidos. Então, graças a Deus que nós temos essa consciência, que nós somos livres hoje para adorar a Deus, livres e nós temos algo superior. Mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, a celestial. Eu quero dizer para você, nós desejamos algo melhor do que essa terra. Essa terra está corrompida, tem o pecado, mas nós almejamos novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais corrupção, não haverá mais o coronavírus, não haverá mais a dengue, não haverá mais doença, não haverá mais velórios, não haverá mais cemitérios, não haverá mais hospitais. Olha que coisa linda, é o que nos aguarda para aqueles que realmente amam a Deus. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade preparada. Deus preparou para nós. O seu tempo sobre a terra não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer o resto dos capítulos. Ao que você chegar lá no céu, você vai ver algo superior. E é preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história a respeito de um missionário aposentado, que vinha para a América do Norte, no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. Então presta atenção, essa é uma historinha para a gente ir para os finalmente. Um missionário que ele veio do seu trabalho de missões e ele pegou o mesmo navio que o presidente dos Estados Unidos estava também viajando nele. E multidões, quando ele chega ali no porto, multidões estavam ovacionando o presidente, que estava chegando ali, a banda da polícia militar, em um tapete vermelho para o presidente, faixas, e a imprensa recepcionava o presidente de volta ao lar. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Ressentido e com sentimento de autocomiseração, começou a queixar-se para Deus. Então Deus lembrou gentilmente, mas meu filho, você ainda não chegou em casa. O presidente chegou, mas ele ainda não tinha chegado em casa, porque nós estamos aqui de peregrinos. Nós não chegamos ainda lá no céu. Quando nós chegar vai ser uma festa. Vai ser algo glorioso. Os anjos, imagina, as trombetas tocando, aleluia, um grande banquete, vai ser uma alegria muito grande. Então ele diz, não terão passado 2 segundos de sua entrada no céu sem que você clame, porque eu fui dar tanta importância a coisa tão temporária. Isso aqui passa. Onde eu estava com a cabeça, porque gastei tanto tempo, energia e preocupação no que não iria durar. Então você que está gastando tanta sua energia com as coisas terrenas, não gaste não. Não vale a pena você ficar aí preocupado com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas.
Coloque Deus em primeiro lugar. Deus não vai deixar faltar, Deus não vai deixar de suprir. Ele vai te guardar, vai te proteger. Você vai ter as tribulações sim, mas Ele te sustenta, mas sabendo que você está aqui de passagem, porque lá na eternidade não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Olha agora, quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou a casa. Na morte você não vai abandonar sua casa, você vai para casa. É isso que você tem que entender, você vai para a casa. Graças a Deus. E agora, para a gente encerrar no 6º dia, como nós estamos falando aqui, pensando sobre o meu propósito, um tema para a reflexão: o mundo não é o meu lar. Que você entenda isso, o propósito de Deus. O mundo, este mundo você está de passagem, não é o teu lar. Um versículo para memorizar, 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E uma pergunta para meditar: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver neste exato momento? Vou repetir. Como o fato de a vida, sim, ser uma atribuição temporária, porque vai passar, nós estamos aqui de passagem, então deve mudar a minha forma de eu viver neste exato momento? Ou seja, como você está vivendo? Qual o teu relacionamento com Deus? Como que você está dando valor mais às coisas terrenas ou às coisas espirituais? Que você realmente, a partir de hoje, possa refletir e saber que vale a pena você realmente saber que no propósito de Deus, você está aqui vivendo por um pouco tempo. Mas se você está vivendo aqui por um pouco tempo e ainda não se entregou totalmente a Deus, através de uma conversão, através de uma entrega a Jesus, você precisa fazer. Você precisa reconhecer que você é um pecador, que você está perdido, está separado de Deus. Mas segundo João 3,16, Deus te ama. Lá Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você precisa receber o presente de Deus que está em João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. E fazendo isso, através do arrependimento, através abrindo o seu coração, conforme Apocalipse 3,20, que ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você realmente entender que esse é o propósito de Deus, então você vai abrir a porta do seu coração. Você vai dizer: Jesus, entra agora. Jesus, venha perdoar os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E aí sim Jesus vai entrar, Ele vai transformar, Ele vai perdoar, Ele vai ter uma intimidade contigo, um relacionamento contigo, porque esse é o propósito de Deus, porque Ele quer que você tenha esse relacionamento, Ele quer que você entenda que Ele te ama, que Ele não é um Deus que está na cruz, nem que Ele está no túmulo, mas que Ele está vivo e que Ele está aí do teu lado agora, consolando você, enxugando a tua lágrima, te fortalecendo. E lá em João 5,24 ele fala assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra é o que você está fazendo e crê naquele que me enviou. Esse crer corresponde: sou um pecador, estou perdido, estou separado de Deus, mas Deus me ama, Cristo morreu por mim, eu preciso então aceitar o presente de Deus que é Jesus. Então aí sim a Bíblia nos relata: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação. Então existe uma condenação para aqueles que não aceitarem esse propósito, o propósito de Deus. Tem uma condenação, mas ele diz: mas passou da morte para a vida. Você quer passar da morte para a vida? Se você já o fez, faça de novo, nunca é demais. Entregue a sua vida a Cristo agora, através de um arrependimento, através de uma confissão. Ore comigo. Pai amado, Pai bendito, neste momento, juntamente com esta pessoa que está comigo, eu estou levando ela, Senhor, a entender os teus propósitos, que nós estamos aqui de passagem, mas que o Senhor tenha, ó Deus, a eternidade para aqueles que te amam. Então, neste momento, ó Deus, que o Espírito Santo esteja entrando neste coração, trazendo um arrependimento sincero, trazendo, ó Deus, uma conversão genuína,
trazendo uma transformação maravilhosa, e que ela possa confessar com a sua boca, dizendo: Jesus, entra no meu coração, porque Tu és o presente de Deus, e que realmente isso aconteça agora, através, Senhor, da fé, através da confissão, e que ao Jesus entrar, que haja o perdão, que haja, ó Deus, a conversão, que haja a mudança, que haja, Senhor, o escrever do livro, no livro da vida, que o Espírito Santo comece a agir agora neste coração, tirando as vendas dos olhos e trazendo a compreensão da Tua palavra. Caia por terra toda ação do inimigo. Entra, Senhor, ó Deus, nesta casa, entra nesta família, entra, Senhor, nesta vida, neste propósito, nos sonhos, nos projetos. Coloca por terra toda ação do inimigo e alegra esse coração, muda e transforma, e que possamos entender que o propósito do Senhor é que estamos aqui apenas de passagem, mas aquele que serve ao Senhor viverá para sempre. Amém e amém. Mais uma vez, Deus abençoe você que está aí conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui, e gostaria que você ainda compartilhasse, estivesse compartilhando entre outros amigos, seus contatos, no WhatsApp, Facebook, aonde você puder, para que essa palavra chegue para trazer vida, para trazer alegria, para trazer ânimo e para trazer restauração. Deus abençoe você, e eu declaro que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um abraço no coração, fique com Deus. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Amém e amém.